Agrado humilha Nayane na frente de todos, sobe ao palco e reconquista o coração de João Raul. Em uma noite que começou com ostentação e soberba, a garota mimada não esperava que a prima viraria o jogo de forma tão devastadora e que o cantor que ela acredita ter conquistado revelaria diante de todo mundo que seu coração ainda pertence a outra pessoa. Se você ainda não acompanha o canal, esse é o momento certo. Curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Deixa também nos comentários o que você acha que vai acontecer a partir de agora. A gente lê tudo. Uma noite que deveria ser de celebração para Nayane terminou em humilhação pública, ciúme incontrolável e na confirmação de que o amor entre Agrado e João Raul está longe de ter chegado ao fim. O episódio 3103 de Coração Acelerado trouxe um dos momentos mais tensos e eletrizantes da temporada, com uma virada inesperada em um bar de Goiânia que ninguém poderia ter previsto. A cena começa quando Nayane e João Raul chegam ao estabelecimento para comemorar uma suposta reunião bem-sucedida com um patrocinador. Ao ser atendida por Agrado, que naquele momento trabalhava como garçonete para sustentar seus sonhos na capital goiana, Nayane enxergou na situação a oportunidade perfeita para rebaixar a prima diante do homem que está tentando conquistar. Sem qualquer constrangimento, a vilã tratou Agrado com arrogância explícita, usando a função da prima como ferramenta de humilhação pública. Com um sorriso de superioridade, Nayane pediu champanhe sem olhar o cardápio, exigiu a garrafa mais cara da casa, fez comentários irônicos sobre a roupa de garçonete e questionou, em tom de deboche, se aquele lookinho era um figurino de show, numa alusão direta à vida artística que Agrado e Eduarda tentam construir na cidade. O excesso foi tão gritante que chegou a incomodar o próprio João Raul, que, constrangido com a situação, questionou Nayane diretamente por que ela estava fazendo aquilo. Mas a garota mimada ignorou o parceiro e seguiu na ofensiva, convicta de que estava num momento de vitória irreversível. O que ela não esperava era que Agrado não recuaria 1 centímetro. Respirando fundo, sem perder a compostura e sem soltar uma palavra fora do lugar, Agrado absorveu as provocações com uma dignidade que contrastou de forma brutal com a mesquinhez de Nayane. Estamos trabalhando para bancar o nosso sonho. Conhece esse tipo de trabalho, Nayane? Não sei se você já ouviu falar. Dá uma pesquisada. A virada definitiva veio com a chegada de Eduarda, que se aproximou para apoiar a amiga e posicionou o uniforme de garçonete como motivo de orgulho, não de vergonha. O comentário de Eduarda funcionou como o gatilho para que Agrado completasse o contra-ataque com uma frase precisa, carregada de ironia inteligente e autoestima intacta. Ela virou o jogo sem gritar, sem rebaixamento, sem perder a classe. A sequência deixou Nayane falando sozinha, sem plateia e sem poder de resposta. João Raul, visivelmente desconfortável, declinou a oferta de champanhe, dizendo apenas não, obrigado, enquanto Nayane seguia tentando manter a fachada de glamour com promessas de gorjeta generosa. Agrado respondeu com serenidade que ali se trabalha bem com qualquer cliente e se retirou com elegância junto de Eduarda para continuar atendendo as demais mesas. Nos bastidores do salão, João Raul não conseguia conter os sentimentos. A presença de Agrado no mesmo espaço mexia com ele de uma forma que ele claramente não estava preparado para enfrentar. Flashbacks de momentos íntimos passados voltavam à mente do cantor toda vez que os olhares dos dois se cruzavam. Nayane percebeu o incômodo do companheiro e tentou usar isso a seu favor, comentando com veneno que entendia que ele ainda estava superando a prima talarica e sugerindo que poderiam ir para outro lugar. João Raul respondeu com firmeza que já estavam ali e que era hora de comemorar, deixando claro que o passado com Agrado havia ficado no passado e que não fazia sentido fugir dos lugares onde ela estivesse. As palavras soaram convenientes. O comportamento do cantor, porém, dizia o contrário. Não demorou muito para que a presença de João Raul fosse reconhecida pelos clientes do bar. O filho de Valmir, um dos nomes mais queridos da música sertaneja, acabou sendo chamado a fazer uma apresentação de improviso, recebendo aplausos de todos no salão. Acanhado com a presença de Agrado ali perto, servindo mesas e observando tudo com um olhar carregado de história, ele tentou recusar o convite de subir ao palco.
Foi exatamente nesse instante que a relação mal resolvida entre os dois falou mais alto do que qualquer palavra que qualquer um dos dois tivesse dito durante aquela noite. Agrado, do meio do salão, desafiou João Raul com um sorriso e uma provocação direta. Queria saber se ele ainda tinha o mesmo talento de antes. João Raul subiu ao palco e entregou uma performance à altura da sua reputação, encantando o público com o talento que o consagrou como um dos grandes da música sertaneja. Nayane observava a cena com ciúme crescente, sentindo uma queimação no estômago diante da interação magnética que continuava acontecendo entre os dois, mesmo sem que nenhum dos dois tocasse um no outro. Agrado, do salão, continuou lançando comentários ácidos que mexiam visivelmente com o estado emocional do cantor. Em dado momento, João Raul interrompeu a música, fixou o olhar nela e disse que ela estava falando demais, desafiando-a a subir ao palco e cantar também. Agrado largou a bandeja, olhou ao redor e subiu ao palco. O que veio a seguir silenciou o salão inteiro. O momento foi descrito pelos presentes como avassalador. Agrado, filha de Janete, revelou uma potência vocal que surpreendeu até aqueles que já a conheciam. A apresentação criou um duelo de peso entre os dois artistas. Um embate que mais parecia um encontro de talentos iguais do que uma simples disputa de bar. Para Nayane, assistir aquilo foi uma tortura. Ficou evidente para qualquer pessoa presente no local que João Raul se importava muito mais com o Agrado do que com ela, e que aquele amor não havia morrido. Era apenas uma questão de tempo para que os dois voltassem a se aproximar. Os planos de Nayane de separar o casal desmoronaram diante dos seus próprios olhos, e ela precisou assistir a tudo sem poder intervir. Depois que o clima foi se acalmando, Eduarda e Agrado conversaram sobre a noite extraordinária que acabaram de viver. As duas haviam chegado ao bar contratadas para se apresentar e descobriram de última hora que precisariam trabalhar como garçonetes. Mesmo assim, foram lá, fizeram seu trabalho com dignidade, enfrentaram Nayane e João Raul sem prévio aviso e, ao final, o Agrado ainda conseguiu cantar. Eduarda resumiu com a sabedoria simples de quem enxerga o mundo sem filtros. Esse mundão é muito louco e, às vezes, as coincidências chegam a impressionar. Agrado, por sua vez, reconheceu que o dia foi melhor do que esperava e agradeceu à amiga pela presença crucial nos momentos mais difíceis. Sobre João Raul, Agrado tentou manter o pragmatismo. O amor ficou no passado e cada um precisa seguir o seu caminho. Mas a satisfação ao mencionar a cara de ciúmes de Nayane deixou claro que a ferida ainda dói dos dois lados. Enquanto isso, o próprio João Raul chegou ao fim da noite calado, visivelmente abalado, sem conseguir esconder que algo havia se passado dentro dele. Nayane tentou se aproximar, ofereceu companhia, insinuou que poderia ajudá-lo a relaxar. Ele se afastou. Quando ela jogou o nome de Agrado na conversa, ele respondeu que não tinha mais nada com a prima dela e pediu que o assunto fosse encerrado, dizendo com rigidez que ela havia morrido para ele. Em seguida, saiu do local soltando fogo pelas ventas, o que foi mais do que suficiente para Nayane entender o tamanho do problema que ela enfrenta. Cada vez que o nome de Agrado é mencionado, João Raul reage. E essa reação é a prova mais concreta de que nenhum golpe da filha de Zilá vai conseguir apagar o que os dois viveram. A noite, porém, ainda guardava uma segunda bomba, desta vez direcionada a Eduarda. Depois da apresentação no palco do bar, ainda em meio à movimentação da multidão de Goiânia, a jovem acreditou piamente ter avistado a própria mãe caminhando distraída entre as pessoas. O coração disparou, a voz tremeu, e sem pensar duas vezes ela correu atrás da figura feminina, desviando de todo mundo desesperada para alcançá-la antes que desaparecesse novamente. Quando finalmente conseguiu abordá-la e segurar seu braço, Eduarda ficou em estado de choque completo. Era de fato a mulher que a havia abandonado no passado de forma covarde, sem qualquer explicação. O reencontro que ela havia ensaiado tantas vezes na cabeça finalmente acontecia, mas da forma mais inesperada e brutal possível. O que Eduarda não esperava encontrar foi uma mãe fria, calculista e dura, que demonstrou uma aversão inexplicável à própria filha e tratou o reencontro com um total desprezo, agindo como se Eduarda fosse uma completa estranha.
Diante de tamanha crueldade, a jovem sentiu o mundo desabar sob seus pés, sendo obrigada a encarar mais uma vez a dor do abandono, agora de forma ainda mais intensa e desumana, cara a cara, com a única pessoa de quem ela precisava ouvir uma palavra de afeto e uma explicação sincera. A cena prometia ser um dos pontos de maior impacto emocional de toda a temporada. Dignidade não se compra com champanhe caro, nem se apaga com humilhação pública. Agrado provou, mais uma vez, que o talento verdadeiro e o caráter de uma pessoa valem mais do que qualquer armação ou golpe baixo. E João Raul mostrou, sem precisar de palavras, que o coração fala mais alto do que qualquer promessa feita para a câmera errada. E você, acha que João Raul vai conseguir ignorar o que sente por Agrado por muito mais tempo ou a virada já está chegando? Deixa a sua opinião aqui embaixo, a gente quer saber o que você pensa sobre esse capítulo.